Esses merdas, eles fizeram subir uma hashtag no Twitter, que ficou a primeira hashtag no mundo pra dizer: admita, Nando Moura, você teve relações com travestis, admita, né? Esses caras, esses desgraçados, eles pegaram o contato da minha esposa de todos os lados e ficavam 24 horas mandando vídeos pornográficos de travesti pra minha esposa. Foi isso que esse lixo, esse pedaço de lixo aqui, ó, este vagabundo, esse Nicolas Gadeira, né, esse mascote de bandido de merda, ele e a turminha dele fizeram. Com relação aí a esses ataques, principalmente ontem que foi voltado a mim, basicamente a esquerda tá criando homossexualidade fake por conta de embate político. Então, assim, mesmo aí, digamos, se fosse verdade, que a gente sabe que é mentira, mas se fosse verdade, eles estão querendo atacar o opositor deles por conta de homossexualidade. Ou seja, é mais uma prova bem clara que eles utilizam dessas pessoas para massa de manobra. Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado, inclusive, da história desse país, teve que ir até a Jovem Pan, no Morning Show, para se defender de um vídeo fake que vazou, ou na verdade eles recuperaram, acharam em algum lugar na internet, acharam um cara exatamente com a mesma fisionomia do Nicolas Ferreira mamando um outro cara, teoricamente aí de um vídeo de um filme pornô ou alguma coisa do tipo, levaram lá pro Twitter e transformaram isso como se fosse o deputado federal, que agora se sente ofendidíssimo e acusa um outro lado de fake news, de propagar mentiras, exatamente como ele fez com o próprio Nando Moura, que não é uma pessoa que eu gosto, não é uma pessoa que eu tenho nem proximidade, nem quero ter, não faço nenhuma questão de ter. Mas é para mostrar que quanto mais próximo do Bolsonaro e do bolsonazismo, menos vivo você sai. Não importa quem você seja, você pode ser o mais moderado, você pode se considerar a pessoa mais sensata e que está apenas votando para defender de um mal maior que seria Lula e PT e sei lá o que mais. Tudo que se aproxima do Bolsonaro morre. O PSDB tá aí para provar. O MBL tá aí para provar. Kim Kataguiri, Mamãe Falei, e eu sempre vou citar esses para lembrar. Lembrem-se dos aliados do Bolsonaro e do bolsonarismo. Sérgio Moro, que foi trucidado pelos bolsonaristas, também quase teve uma morte política, né? Virou senador porque, né, temos vários fatores, Paraná, Curitiba, enfim. Mas se não fosse isso, e se não fosse esse momento de trégua entre Sérgio Moro e bolsonarismo, porque agora tá tudo perdoado, também morreria. A gente tem, de fato, um lado político que mata o outro lado, que mata aquilo que não faz parte dele e que não aceita. O Nicolas entrou nisso por escolha própria. Ele nem acreditava nisso, ele nunca trabalhou com isso, mas agora ele se sente parte dessa máquina e, inclusive, uma criança sendo usada para a máquina do bolsonarismo, que eu prefiro chamar de bolsonazismo porque as pessoas têm medo de chamar aquilo que é o bolsonarismo de nazismo, porque eles acham que nazismo é só o holocausto. Eles esquecem o que é o nazismo, né? Eles esquecem o que é a ideologia do nazismo. Eles esquecem como que funciona, os mecanismos que se faz para chegar até o poder, para tentar influenciar a opinião política, como que isso é um mal que vai se alastrando e não tem como parar. O Nicolas Ferreira está sofrendo do mal que ele propaga, exatamente como Nando Moura agora sofre do mal que ele propagava e que segue propagando. A gente vai falar disso, vou te mostrar inclusive outros vídeos, mas antes baixa a tela aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e clica ali no botão do gostei ou do não gostei e deixa a tua opinião nos comentários se você concorda comigo ou não. Fica à vontade para comentar. Se você colocar palavrão, faltar com respeito, eu não vou nem ver o teu comentário porque o YouTube já retira esse comentário. Então se você quer inclusive me xingar e criticar, você vai ter que ser educado nos comentários porque senão nem eu nem ninguém vai ver esse teu comentário ridículo, tá bom? Antes da gente falar, eu preciso lembrar quem é o Nicolas Ferreira, né? O Nicolas Ferreira, que era um deputado, um vereador, na verdade, um vereador esquecido e esquecível. Já falei disso num outro vídeo sobre ele, que hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, virou um deputado federal que vai debater na CNN
com Guilherme Boulos. Você pode não gostar do Guilherme Boulos, você pode não concordar com ele, você pode discordar das pautas e da maneira que o Guilherme Boulos se manifesta, mas você precisa concordar comigo que em questão de política, carreira política, estudo, você não pode comparar a bagagem política de Guilherme Boulos, por mais que você não goste dele, com Nicolas Ferreira, que estava estudando até pouco tempo e propagando um monte de mentira na internet, viraliza os vídeos, transforma esses TikTok dele em votos para eleição e assim ele vira deputado federal. Nicolas Ferreira que mandou a irmã dele gravar uma menina trans num banheiro, uma menina de 15 anos. 15 anos que ele fez a irmã dele entrar no banheiro e gravar uma criança de 15 anos porque era trans. O Nicolas Ferreira que fala abertamente, sem problema nenhum, sem vergonha, sem ter medo inclusive das consequências jurídicas disso. Ele fala abertamente que é homofóbico. Ele fala abertamente as falas racistas dele. A chupetinha de fascismo, que é isso que estão chamando ele na internet, utilizado única e exclusivamente para propagar esse discurso da intolerância. Agora ele se vê numa situação em que as pessoas propagam um vídeo que não é ele, mamando um outro cara, ele se sente ofendido, isso afeta a base dele, a base eleitoral dele, porque a base eleitoral dele é construída na intolerância, é construída no ódio a quem se relaciona com pessoa do mesmo sexo ou não. Que também não é isso que define só o ódio do Nicolas Ferreira e do eleitor do Nicolas Ferreira com outras pessoas. Existem várias outras questões que envolvem isso. Isso é só uma das questões, isso é só um dos ódios, isso é só uma das intolerâncias do Nicolas Ferreira e da base eleitoral dele. Agora, ele vem se sentir ofendido por uma coisa que ele fez. Já fez várias vezes. E eu vou pegar um exemplo que era de alguém do outro lado, né? Que é para ver se dá para mexer na cabeça de alguém. Nicolas Ferreira fez exatamente isso com o Nando Moura. Ficou transformando ali um monte de meme, um monte de imagem, um monte de coisa que foi feita com edição para fazer com que o Nando Moura ficasse parecendo que tinha relações com trans. Por quê? Porque pro Nicolas Ferreira e pro eleitor do Nicolas Ferreira, isso é algo pejorativo. Isso é algo ruim. Isso é algo que afeta a imagem e a moral dessa pessoa. Isso transforma a outra pessoa em algo repugnante. Isso é motivo, isso é, na verdade, utilizado para dizer, tá vendo como essa pessoa aqui não presta? Olha só. Se envolvendo com gente trans. Esse é o discurso do Nicolas Ferreira e da base eleitoral dele. Ele também fez mentiras, inclusive envolvendo um dos candidatos à presidência da República. Foi mandado retirar os vídeos dele. Um vídeo que ele fez aí falando um monte de absurdo sobre o Lula. Foi mandado retirar, o TSE mandou retirar. O Nicolas Ferreira fez vídeo como se fosse um exposed, sabe? Como se fosse as coisas que ele estava revelando sobre o Felipe Neto, que não é candidato a nada, não é uma figura política. É só uma pessoa. Uma pessoa que, inclusive, já que eles gostam tanto de usar esse argumento, eu não gosto, mas eles usam tanto que a gente tem que utilizar contra eles também. A gente tem que utilizar a ferramenta deles da maneira que você achar que tem que usar, contra eles. Felipe Neto não é nada mais, nada menos do que um cara que faz vídeo pra internet, coloca as opiniões políticas dele, ele tem alcance, ele tem gente que coloca a opinião dele como algo muito relevante e com motivo e com razão, e ainda assim Nicolas Ferreira acha que o adversário dele, político, não são outros políticos, é um youtuber, como o Felipe Neto, uma pessoa que ajuda a pagar o salário dele. Esse é o argumento que eles adoram utilizar. O Nicolas Ferreira faz vídeos fazendo teoricamente um expose de que, de novo, foi mandado retirar do ar, foi mandado retirar esse vídeo da internet
atacando só uma pessoa que paga o salário do Nicolas Ferreira. E o Nicolas Ferreira também fez isso com o Nando Moura. Fez muito isso. Fez de maneira assim, descarada. Só que como ainda não estava no período eleitoral, como ainda o assunto da política sempre foi uma questão assim de relevância e de muito alcance na internet, popularmente no dia a dia, os tiozinhos aí que tem bar, que trampam, a tiazinha que tem um negócio ali, que vende alguma coisa, que presta um serviço, essas pessoas elas não estão ligadas nisso aqui, elas não estão sabendo desse tipo de debate, desse tipo de discussão, desse tipo de coisa que acontece no Twitter. O mundo do Twitter é um mundo à parte da realidade, mas ainda assim ele pauta os assuntos que vão ser tratados na televisão e no debate político e inclusive na maneira que candidatos e candidatas e agora, por exemplo, vereadores e deputados federais vão se posicionar e vão se manifestar, a maneira que eles, a palavra que eles escolhem utilizar também está sendo determinada lá pelo Twitter. E o Nicolas Ferreira ficou fazendo isso em redes sociais para tentar atacar esse Nando Moura, que também é um cara que passou 4, 5, 6 anos fazendo exatamente isso. Pegando imagem de outras pessoas, de gente que não estava envolvida com política, de gente que não é político, que não está candidato a nada, e destruindo a imagem dessas pessoas para a base dele, com os argumentos que a base dele considera como algo aceitável ou não. E a base do Nicolas Ferreira é uma base intolerante, é uma base racista, é uma base homofóbica, é uma base transfóbica. Esse vídeo, que não é o Nicolas Ferreira mamando alguém, mamando um outro cara, pode até ser fake. Mas ele só vai no Morning Show falar sobre isso e se justificar e se defender porque ele sabe a maneira que ele construiu a base dele lá no TikTok, lá no Twitter, no YouTube e em outras redes sociais. Porque é uma base extremamente intolerante e preconceituosa. Diria até mais, nazista. Porque, de novo, se perdeu a noção do que é o que não é. Se tem medo de dizer as coisas que são. Tem um padre que não é padre, que vai para debate dizer que é padre e que não é padre. E você vê Globo News, você vê CNN, você vê a Globo, você vê um monte de televisão chamando esse cara de religioso, chamando esse cara de padre que não é padre. Não é padre. Coloca o nome das coisas que elas são, porque senão a gente perde a noção da nossa realidade. A realidade vai realmente sendo distorcida, porque você não pode falar o que realmente é, você não pode dizer que aquele cara não é um padre, que é um farsante, porque vai que uma outra base se revolta. Então chama-se de religioso. Não é religioso. Nicolas Ferreira tem um nome, Bolsonaro tem um nome, bolsonarismo tem um nome. Não é coincidência que todos os nazistas do país resolveram se manifestar agora, sempre permaneceram calados, e os que permaneciam calados não tinha uma maneira tão fácil e rápida de se espalhar pela sociedade e tentar convencer as pessoas de que isso é o certo. Aí agora, nos últimos 3, 4 anos, coincidentemente, junto com o Bolsonaro e o bolsonarismo, e com os nazistas que tinham dentro do governo do Bolsonaro, fazendo propaganda nazista abertamente, agora, assim mesmo, não adianta. Você não pode chamar daquilo que eles são. Porque para algumas pessoas nazismo é campo de concentração e ponto final. Porque, de novo, não estudaram, não sabem o que é. E se sentem ofendidos, acham que você é extremista, que você não sabe escolher muito bem as palavras. Não sou eu que estou falando isso. Se nazismo, como o bolsonarismo diz, é de esquerda, e você não vê nenhum nazista apoiando ninguém de esquerda, todos os nazistas que eu vi até agora estão de verde e amarelo, bandeira do Brasil, foto do Bolsonaro, declarando voto pro Bolsonaro, fazendo gesto nazista, fazendo propaganda nazista, mas não é nazismo. Nicolas Ferreira passa o tempo inteiro propagando coisas homofóbicas, com uma base homofóbica, uma base transfóbica, uma base intolerante,
mas também não dá para chamar ele disso. Nicolas Ferreira, se prepara. Esse primeiro dia que você foi pro Morning Show para se defender de um vídeo fake em que você teoricamente mamava um outro cara, para não perder voto nem para você e nem pro Bolsonaro, é o primeiro das várias e várias vezes que você vai ter que voltar para se justificar de alguma coisa que você vai ser atacado pelas ferramentas que você ajuda a propagar na internet. PSDB não sobreviveu, você vê o Sérgio Moro e não sobreviveu, agora depois virou senador porque abriu as pernas, foi lá pro Twitter falar abertamente, passar vergonha dizendo que sempre foi parcial, que sempre foi antipetista, sendo juiz. Você vê os outros aliados do Bolsonaro que saíram, uns morreram, né? Porque as pessoas morrem acidentalmente, outros simplesmente desapareceram. Você acha que você, Nicolas Ferreira, vai conseguir sobreviver. Você se acha mais inteligente do que PSDB e outros partidos, do que o Partido Novo, que também fez a mesma coisa, foi se aproximando do bolsonarismo porque, né, vantagens políticas, achando que vai conseguir ganhar alguma coisa com isso, chega na próxima eleição e morre. Tudo que toca, tudo que se aproxima dessa ideologia e se afasta um pouquinho, morre. Ou você permanece grudado, junto, até o final, defendendo todos os absurdos, ou você morre. Mas o Nicolas Ferreira realmente deve se achar muito inteligente, o Nicolas Ferreira deve se achar muito superior a todas as outras pessoas, a todos os outros seres que se aproximaram do bolsonarismo para angariar voto e depois se afastaram e morreram. Mais inteligente que um partido que está há tanto tempo aqui no país e que hoje se dá como um partido praticamente nanico. Ele se acha mais inteligente do que todas as outras pessoas que passaram pela mesma coisa que ele. Ele se acha mais inteligente, assim como Nando Moura se achava muito superior, muito além das outras cabeças que não conseguiam compreender a maneira de divulgar a mensagem. Segue nesse caminho. Você vai morrer politicamente falando, como todas as outras pessoas. A diferença é que depois que isso tudo acabar e você for durar 2 anos ou 3, eu vou poder te chamar daquilo que você realmente é.